Quem não me conhece, meu nome é Paulo Sávio e cá estou eu mais uma vez para conversar um pouco com vocês. Dessa vez, você já deve ter lido aí no título que eu coloquei desse vídeo, nós vamos tratar de um assunto bastante importante a respeito do sangue, da doutrina do sangue das Testemunhas de Jeová. Quem me acompanha, quem conhece meu trabalho já lá de antigamente, sabe que eu tenho 2 vídeos. O pessoal está começando a chegar aqui. Obrigado, boa noite, Cláudia. Obrigado a todos. E aos pouquinhos aí o pessoal vai chegando. E é bom, é importante que a gente possa conversar um pouco sobre esse assunto. Na realidade é um assunto extenso. Eu já fiz 2 vídeos antigos. Quem conhece bem o meu canal sabe disso, a respeito desse assunto, e aquilo que eu abordei naqueles vídeos já seria mais do que suficiente para a gente observar a incoerência e a falsidade dessa doutrina. Mas eu sinto que é o momento da gente ir um pouco mais além. É preciso que as pessoas saibam a gravidade que está por trás dessa falsa doutrina que é pregada pelo corpo governante, pela liderança das Testemunhas de Jeová. Então a gente tem que abordar, a gente tem que tocar nisso. Naqueles vídeos que eu fiz com o Edson Reis, alguns aqui devem ter acompanhado, eu me lembro que num determinado momento ali, boa noite a todos, eu não vou poder acompanhar, mas agradeço todo mundo que está chegando e se manifestando aqui, tá bom? Muito obrigado a todos, realmente, pela atenção que estão me dando aí nessa noite de sexta-feira. Tá? Um grande abraço para todos vocês, Valéria, Flor da Noite, Amanda, e é muita gente que está chegando. Obrigado a todo mundo, tá? Mas, como eu ia dizendo, naqueles vídeos que eu fiz com o Edson Reis, meu amigo Edson, eu me lembro que em determinado momento a gente estava falando ali sobre as doutrinas distintivas da Torre de Vigia. Como qualquer organização sectária, a Torre de Vigia necessita ter essas doutrinas distintivas particulares para poder ter aquilo que a gente chama de identidade diferenciada. Só que o que acontece? Na realidade, se você pensar direitinho, a vasta maioria dessas doutrinas distintivas, aí 90 e tantos %, são doutrinas que, embora sejam falsas e devam ser desmascaradas, elas não exercem nenhum efeito de forma prática na vida das pessoas. Elas não vão mudar nada na sua vida, nem na vida de ninguém. Por exemplo, a Torre de Vigia prega que Jesus Cristo e o Arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Isso é falso, mas cá para nós, muda alguma coisa na sua vida? Você vai deixar de dormir, vai deixar de comer por causa disso? Se Jesus é Miguel ou se não é Miguel? Então, deve ser exposto, é um trabalho importante, feito por todos aqueles que observam essas coisas, e aqui na internet é importante que a gente desmascare tudo isso, mas na realidade não vai mudar a vida de ninguém. Agora, dentre essas doutrinas distintivas, existem doutrinas que realmente são bastante perigosas. Uma delas é a do sangue e a outra é a da desassociação. Essas doutrinas precisam de todas as formas serem denunciadas, desmascaradas. As Testemunhas de Jeová precisam entender que estão sendo enganadas, que mentiram para elas. Porque essas doutrinas são um risco para a própria integridade da pessoa, para aqueles que cercam, por exemplo, a doutrina da desassociação é uma ameaça ao tecido sociofamiliar. A pessoa fica isolada da família, é a morte social, pode levar à morte por suicídio, tem vários e vários casos a respeito disso, e a doutrina do sangue nem se fala. Quantas e quantas pessoas já morreram, já perderam a vida? Eu tenho aqui, olha, essa revista aqui que é bem conhecida. Eu tenho essa revista eu não dou, não vendo, não empresto, ela vai ficar comigo até a morte. Por quê? Porque isso aqui é um testemunho vivo
do que essa doutrina assassina é capaz de fazer com as pessoas. Essas crianças inocentes aqui morreram por causa dessa doutrina. Então, essa é uma doutrina que precisa, que necessita sempre ser desmascarada. A gente precisa alertar as pessoas do perigo que é acreditarem nessa falácia. Então, vamos lá, vamos agora começar a abordar realmente aquilo que eu vim tratar nesse vídeo. Talvez um vídeo não seja suficiente, há muita coisa realmente que eu queria abordar com vocês. Talvez eu tenha que dividir em 2, 3 partes, não sei, para não ficar muito cansativo, muito maçante. Mas é importante. E se você não tiver tempo de acompanhar agora, não tem problema, você acompanha depois, quando você tiver um tempo, você vê o primeiro, depois vê o segundo, veja na sequência esses vídeos, procure ter atenção, até anotar as coisas que você julgar mais relevantes, porque é importante a gente abordar esse assunto. E eu vou abordar aqui coisas que talvez para alguns sejam novas. Então vamos lá. Algumas pessoas, elas já têm essa matéria que eu vou abordar aqui, porque são pessoas que me escreveram para o meu e-mail pessoal e eu já mandei para algumas delas, isso ao longo desses anos. Mas é claro que um vídeo tem um alcance muito superior, então é por isso que eu acho importante abordar agora através de vídeo esse assunto. Aconteceu o seguinte, há alguns anos atrás, um rapaz chamado João me escreveu para o meu e-mail, tá? Eu não o conheço pessoalmente, só tive esse contato com ele algumas vezes por e-mail, e ele se dizia o seguinte, ele dizia que era um estudante das Testemunhas de Jeová, ele era estudante, estava estudando a Bíblia, né, com as Testemunhas de Jeová, mas que ele tinha algumas dúvidas com relação à questão do sangue. Ele queria que eu esclarecesse a ele, que eu respondesse de forma objetiva algumas perguntas que ele ia me fazer. Tá? Eberson, ancião rei da Bahia, legal, legal. Estão perguntando que revista é essa? É a revista Despertai, ó, famosa revista Despertai, de 22 de maio de 1994. Essa revista aqui é simbólica. Quem tem essa revista deve guardar. Essa revista não deve ser jogada fora, não. Eu sei que às vezes dá vontade de jogar tudo quanto é porcaria da Torre de Vigia fora, mas essa aqui não jogue fora, não. Porque isso aqui é um documento importantíssimo de como essa doutrina é capaz de matar, de tirar vidas de pessoas inocentes. Mas vamos voltar lá ao que a gente estava falando. Esse rapaz, o João, ele me pediu para responder algumas perguntas que ele formulou. E foram 5 perguntas. Eu então respondi assim, ele queria respostas bem rápidas, objetivas, eu respondi rapidamente o que ele queria. Só que aí, um tempinho depois, eu não sabia disso, ele voltou a falar comigo, voltou a se comunicar comigo, dizendo que ele tinha colocado essas perguntas também para uma pessoa, um homem que era defensor da Torre de Vigia. Ou seja, as mesmas perguntas que ele fez para mim, ele fez para esse apologista da Torre de Vigia também. E o camarada lá respondeu também a ele, e deu uma resposta rebuscada, uma resposta ampla, falando aquele trololó todo que a gente conhece. Então, diante disso, eu tive que prover uma resposta mais cabal para o João a respeito desses assuntos, porque eu vi na resposta que ele me mandou, inclusive que o cara enviou para ele, o defensor lá do corpo governante, eu vi quantas falácias, quantos erros tinha ali, e eu falei, não posso deixar por isso mesmo, então vamos responder cabalmente esse assunto. Então eu vou primeiro tentar abordar aqui de forma um pouco mais rápida as respostas que o camarada lá deu e depois tudo aquilo que eu tenho a colocar a respeito do assunto, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem acompanhar aí. Então, nesse primeiro vídeo, vamos abordar aqui o que o cara disse, o defensor da Torre de Vigia, tá bom? Isso aí é o cara lá, o testemunho de Jeová que está falando. Então vamos lá, o João fez a primeira pergunta. A primeira pergunta que ele fez para o camarada foi a seguinte: a maioria dos tratamentos alternativos às transfusões usados pelas testemunhas de Jeová
são frações de sangue extraídas de sangue humano doado, certo? O cara respondeu, errado. São usadas várias opções que descartam totalmente hemoderivados. Aí ele começou a falar um monte de coisa. Primeiro ele falou de fluidos que transportam oxigênio como expansores de volume. Presta atenção, anota aí, porque eu já estou rindo porque já tem besteira aqui, tá? Depois vocês vão entender quando eu analisar as respostas, as análises que eu fiz posteriormente. Mas por enquanto deixa rolar, só que você já está percebendo, espero que já esteja percebendo que já tem negócio aqui, já tem caroço nesse angu, tá? Fluidos que transportam oxigênio como expansores de volume, tudo bem. Aí ele diz, evitam o choque hipovolêmico. Aí ele fala de soluções cristalóides, soluções colóides, que podem ser variados, dentre eles cita-se hidroxietila de amido, lactato de Ringer com lactato de sódio, solução de Hartmann. Uso de soluções salinas, que é o soro fisiológico, 0,9, a destrose diluída, cristalóides e colóides baseados em Remacel e gelofusine. Tudo bem, e cita até um artigo aqui da Revista Brasileira de Anestesiologia em cirurgias ortognáticas, como esses cristalóides são usados, etc, etc. Depois ele diz que os expansores de volume estão extensamente disponíveis e são geralmente usados em todos os hospitais, sendo estas as primeiras medidas usadas por paramédicos e médicos da emergência. Daí ele cita terapias de oxigênio. Olha que interessante aqui, as terapias de oxigênio. Ele diz o seguinte, habilidade no transporte de oxigênio do sangue. As terapias de oxigênio são divididas em duas categorias baseadas no mecanismo de transporte. São elas perfluorocarbono e hemoglobina. Eu tô rindo, eu não consigo. Eu já tô rindo, mas depois vocês vão entender. Tudo bem. Aí ele fala, algumas técnicas médicas. Repare que ele vai citar um monte de técnicas aqui que não tem nada a ver com alternativa à transfusão, mas ele vai citar tudo que tem na mente dele, lá na listinha que o corpo governante dá. Então ele fala, anestesia em pacientes. Ó, que beleza, anestesia, claro, anestesia. Albumina, uso de bisturis elétricos para cirurgias mais simples, uso de bisturis ultrassônicos para cirurgias complexas. Remacel, solução gelatinosa que substitui até 1000 ml de plasma. Eritropoetina, hormônio produzido nos rins que estimula a medula a produzir hemácias em ritmo acelerado. Eritropoetina recombinante, dextran de ferro ou interferon, aprotinina, antifibrinolíticos, que ajudam a reduzir hemorragias agudas, hemostatos biológicos, como tampões de colágeno e celulose, colas e seladores de fibrina, que cobrem áreas maiores de tecidos que sangram, e ele cita também máquinas de recuperação sanguínea, que recuperam o sangue perdido durante cirurgias ou traumas. Olha que interessante, as tais máquinas de recuperação. Eu vou falar sobre isso depois, você vai entender o que é essa máquina de recuperação. Tal negócio, me enganaram e eu não sabia, mas você vai saber. Aí ele diz, com esse sistema pode-se recuperar litros de sangue com reutilização do próprio sangue perdido durante a cirurgia após passagem por um filtro. É o mesmo sistema utilizado nas cirurgias cardíacas, onde o coração para de funcionar durante algum tempo e uma bomba faz seu papel temporariamente com o sangue circulando através de uma máquina, sistema chamado de circulação extracorpórea e similar ao funcionamento à hemodiálise. Isto não é verdade, não é assim que funciona isso que ele chama aqui de máquinas recuperadoras de sangue ou de recuperação sanguínea. Depois nós vamos falar a respeito. Ele cita aqui, contato com cirurgiões experientes, que pode evitar complicações. Ela conta baboseira também, que não tem nada a ver com a coisa técnica em si. Instrumentos cirúrgicos que cortam ou cauterizam os vasos, tá, tudo bem, diminui sangramento. Hemodiluição, recuperação intraoperatória de sangue, instrumentos de laparoscopia,
E no final ele cita aqui o tampão sanguíneo peridural, que é outra coisa que precisa ser esclarecida. O que é esse tampão sanguíneo peridural e por que ele é citado aqui como uma das alternativas às transfusões viável para as testemunhas de Jeová? Por que será? Nós vamos ver isso. A gente vai analisar isso tudo. Depois ele fala de transfusão autóloga, diz que o paciente retira o seu próprio sangue, alguns dias antes da cirurgia, esse sangue fica guardado em bolsas até que seja necessário utilizá-lo durante a cirurgia programada. É uma transfusão. O testemunho de Jeová não pode fazer isso aqui não, tá? Mas enfim, depois o cara faz aqui, o João, o estudante, faz a segunda pergunta, questão 2. Aí ele pergunta assim: como as testemunhas de Jeová iriam recorrer às frações sem que houvesse doações de sangue por parte do público em geral? Olha que o estudante está preocupado com isso, porque se eles não podem receber sangue, não podem doar, como é que eles podem se aproveitar do sangue doado por outros? Não é mesmo? Aí o camarada responde, o apologista lá da torre de vigia, ele responde assim: as testemunhas não recorrem a frações de sangue, mas sim a alternativas ao sangue. Se por acaso houver uma sugestão de uso de frações, isso se dá não devido à procura da STJ, mas uma eventual proposta médica, que seria então avaliada pelo paciente testemunha. Falou, praticamente não disse nada, mas tudo bem, vamos lá. Questão 3, que o João colocou, o estudante colocou. A questão 3 é a seguinte: supondo que os doadores de sangue resolvessem não mais doar, de onde se extrairiam as frações? Aí o camarada responde: certos tipos de albumina também são encontrados em plantas, em alimentos como leite e ovos e no leite materno. São muitas as frações de sangue ou anticoagulantes não derivados de sangue. Hoje em dia, alguns fatores de coagulação são produzidos sem sangue. Tudo bem, beleza. Até aí, tudo bem. Depois nós vamos analisar em pormenores esse negócio todo, tá bom? 4. A quarta questão que o João fez, o estudante fez para o camarada lá. Se é pecado doar sangue, de certa forma, as testemunhas de Jeová não estão se beneficiando de um ato pecaminoso? Pergunta bastante pertinente. Aí o cara responde o seguinte, o defensor do corpo governante responde o seguinte: entendo que sua pergunta está atrelada à anterior, sobre aceitar frações de sangue, que baseou-se numa suposição que desconhece coletas alternativas de produtos presentes também no sangue. Ademais, se uma testemunha tem diante de si um dos componentes principais do sangue, é claro que objetará ao seu uso. O mesmo pode não acontecer com as frações pelos motivos que acabei de apresentar. Tá? Repara que ele falou aqui, ó, se uma testemunha tem diante de si um dos componentes principais do sangue. Isso aí já tem caroço nesse angu também, tá? Não é assim que a banda toca. Mas, de qualquer maneira, vamos lá, vamos seguir em frente. Eu não vou analisar agora. Depois é que a gente vai analisar tudo isso. Por isso que eu quero que vocês prestem atenção e gravem esses pontos, porque depois nós vamos retomar tudo isso aí e vamos analisar. Aí ele diz, o mesmo não pode não acontecer com as frações pelos motivos que acabei de apresentar. De qualquer forma, introduzir sangue ou qualquer hemoderivado reconhecido como parte dele. Desculpa que eu estou rindo, porque eu já sei o que tem aí de baboseira, mas tudo bem, vamos lá. Introduzir sangue ou qualquer hemoderivado reconhecido como parte dele no corpo, seja qual for o meio, é uma clara violação da orientação inspirada de abster-se de sangue. É só o que eles sabem dizer, né? A pessoa que faz isso passa a ter culpa de sangue perante Deus. Olha que pecado gravíssimo. Os perigos associados às transfusões são muitos. Aí ele quer falar do quanto a transfusão é perigosa, né? Não importa que a pessoa também que não toma transfusão por causa dessa doutrina absurda, muitas morram, né? Muitas literalmente morram, não importa. Ele quer falar do perigo da transfusão. Então tá bom, vamos lá. Ele diz assim,
Os perigos associados são muitos. A fase da janela imunológica, ele fala da janela imunológica, a gente sabe disso, quando um vírus não pode ser detectado, mesmo depois de análise laboratorial, revela que o pressuposto de que o sangue salva vidas pode ser enganoso. Não, sangue não salva vida, não. A falta dele mata, viu? Como matou muita gente aqui. Podiam até morrer, de qualquer forma, não estou dizendo isso, mas que o sangue poderia salvar muitas dessas vítimas, com certeza poderia, tá? Então vamos lá. E até mesmo resultando na morte prematura de pessoas que tomam sangue, é o que ele quer dizer. Como atestado nesse vídeo. Aí mandou um vídeo lá para o camarada, né, que fala corretamente dos riscos associados à técnica transfusional. Até aí morreu Neves. E aí o João faz a quinta e última pergunta para o nosso nobre apologista da Torre de Vigia. Ele pergunta o seguinte: por que razão bíblica, e ele frisou a palavra bíblica, está em negrito, por que razão bíblica, ele quer uma explicação bíblica, não se permite usar glóbulos vermelhos e brancos numa transfusão? O camarada pergunta. Aí o defensor da Torre de Vigia, ele responde assim: não se permite? Como que dizendo assim? Como? Como é que você me faz uma pergunta dessa? Não se permite? Primeiro, diz o camarada, deve-se ter em mente que não são os líderes da organização das Testemunhas de Jeová que não permitem ou proíbem isso ou aquilo. Não. As Testemunhas de Jeová não consideram opiniões de homens como sendo algo de peso. Desculpa, é difícil não rir, né? Os Testemunhas de Jeová não consideram a opinião de homens como sendo algo de peso. Não, de jeito nenhum. Corpo governante, o que eles falam não tem peso nenhum. A decisão de evitarem o sangue é feita em base individual, estritamente individual, a partir do que eles entendem ser um claro mandamento bíblico, conforme registrado em, adivinha? Atos 15, 29, que nos exorta a abster-se de sangue. Bom, vamos seguir. Aí ele diz, são componentes principais do sangue e, portanto, parte dele. Componentes principais, o que ele chama de componentes principais. Então, são parte do sangue, tá? Os principais, só. Em parte alguma da Bíblia, olha como ele fala besteira agora. Em parte alguma da Bíblia, irá encontrar um texto que proíbe a pessoa de, por exemplo, beber plasma. Mas você beberia a fim de salvar sua vida? É óbvio que não. E se eu te cobrasse um texto bíblico? Apresentaria um texto bíblico que te proíbe de beber plasma? Isso aí ele simplesmente fez essa retórica aqui para mostrar que a Bíblia não diz nada a respeito, porque não tem o que dizer. A Bíblia não diz absolutamente nada a respeito disso, né? Então ele joga de volta para o cara. O cara queria uma razão bíblica, ele falou, e você me cobraria um texto bíblico? Se eu te cobrasse um texto bíblico, você me daria um texto bíblico para não beber plasma? Claro que não, porque não tem nenhum texto bíblico. Da mesma forma como não tem nenhum texto bíblico que diga que ele não pode tomar glóbulos vermelhos ou brancos numa técnica transfusional. Mas isso a gente vai analisar depois. Aí ele se complica mais ainda, porque chega no final da resposta, ele diz assim, ele quer dar um exemplo, né, dos tempos do Israel antigo. Aí ele diz assim, um israelita, observe essa, um israelita não se safaria do julgamento divino adverso caso coasse o sangue, tirando o seu líquido sob o pretexto de que não era mais sangue, considerando-o permissível como alimento. Visto que a Bíblia não contém milhares de leis que regulam nossa vida hoje neste mundo complexo, temos de usar do bom senso e princípios, a fim de decidir se algo é aceitável aos olhos de Jeová ou não. As Testemunhas de Jeová fazem grande esforço em obedecer à proibição divina e evitar qualquer parte do sangue que ainda pode ser encarada como sangue. Olha só que absurdo. Mas toda a intenção daqueles que denunciam o uso de frações é acharem desculpas para sua própria desobediência da clara proibição divina referente ao sangue,
Que hipocrisia da parte de alguém que critica a decisão das testemunhas de concederem a outros que façam suas próprias escolhas. Sim, são escolhas pessoais, individuais, com certeza. De modo livre, sim, totalmente livre, referente a frações, ao passo que eles deliberadamente desobedecem ao mandamento de Deus de abster-se de sangue total. Esse total é por conta dele, tá? Isso aí foi ele que enxertou. Aí ele diz assim, João, dando um conselho pro estudante que fez as perguntas, né? João, sugiro que leia com atenção um link que preparei sobre um assunto paralelo a este. E aí ele bota um link aqui da tradução do Novo Mundo Defendida, porque as TJs são contra transfusões de leucócitos e tal, se o leite materno possui leucócito. Enfim, ele joga para escanteio para outro ponto, né? Essa foi a resposta do camarada lá, do defensor da Torre de Vigia, que evidentemente, eu não vou citar o nome, não interessa, mas foi a resposta que ele deu aí ao João, as perguntas que o João fez a ele. Eu vou encerrar esse vídeo agora aqui, porque eu queria justamente para não deixar vídeos muito longos, muito maçantes, mas a gente vai continuar, porque no próximo, na continuidade, logo em seguida, daqui a alguns minutos, vou só tomar uma água, molhar um pouquinho a garganta, e aí nós vamos continuar, e aí eu vou começar realmente a consideração que eu fiz depois com o João, com esse estudante, quando ele me mostrou as respostas lá que o defensor da Torre de Vigia deu. E aí a gente vai analisar isso aí que o cara falou, tá bom? Já já eu volto. Obrigado a todos.